vocês que, na verdade, aproveitando do espaço do teatro, aproveitando que nós estamos no teatro, e o que tem no teatro que a gente pode trazer para a literatura? Bom, primeiro, fazer uma conexão histórica com o que ele significa. Eu acho que olhar para esse teatro, olhar para a arquitetura, olhar para a beleza que ele constitui, no fim das contas, vai retratar, é um pouco um reflexo do que foi a vinda da família real para o Brasil. E aí nós vamos falar de uma escola literária, que é o romantismo. Tá? O romantismo se dá no início do século XIX e ele é muito fruto de um processo que aconteceu, claro, vindo da Europa, vindo de toda essa influência francesa, mas no nosso caso, no que diz respeito à literatura, a gente tem que pensar sempre na relação da literatura portuguesa e da literatura brasileira, né? Fundamentalmente, o que vai acontecer no processo do romantismo é o quê? A ideia das utopias. Então, na Europa nós temos as utopias todas ligadas às revoluções burguesas, e aí o pressuposto da tríade de liberdade, igualdade e fraternidade é uma utopia burguesa frente à monarquia. Bom, a expansão da burguesia na Europa, o que vai acontecer? Especialmente com a questão da expansão napoleônica. Você tem a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil, na verdade, significa o quê? A gente fala vinda da família real, mas podemos usar esse entre aspas, a fuga da família real. Bom, com a vinda da família real, houve então aquela tentativa de um processo civilizatório. O processo civilizatório ele vai se dar de várias maneiras, né? Como a gente citou, você tem a biblioteca, você tem o teatro, você tem o museu né, de arte. Então o que significa esse processo civilizatório? Bom, eu, família real, estou vindo para o Brasil, vou levar para o Brasil o quê? Civilização. E a civilização significa, entre várias coisas, o teatro. O teatro é, no fim das contas, um espaço de convivência da burguesia, né? Vocês lembram, por exemplo, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele frequentava teatro e não prestava atenção na peça, então ele ficava observando as pessoas, olhando, procurando uma esposa. Aliás, era uma situação de teatro que é apresentado para ele a Inhaloló, lembra aquela mocinha de 19 anos que morre de febre amarela, que ele pouco fala porque pouco importa, né? Ele queria mais na verdade, uma esposa, enfim, aquela ideia de felicidade burguesa colocada, enfim, uma série de coisas. O próprio João Romão, no Curtiço, né, aquele darwinismo social, teoria cientificista também no final do século XIX. O que acontece com o João Romão? Ele vai enriquecer, mas depois, para se refinar e se tornar burguês, ele vai ler romances, frequentar jantares e espetáculos teatrais. Então me parece que é um espaço não só necessariamente de arte, mas também de convivência social. Vocês perceberam que eu falei de coisas que estão no século XIX, mas que são diferentes, né? Primeiro, a questão da burguesia estabelecida na sua segunda metade, e no começo a vinda da família real com essa perspectiva de utopia. Como é que se dá a utopia no romantismo brasileiro? Ela vai se dar de três formas, fundamentalmente. A primeira forma, a utopia de nação, né? E aí nós temos na literatura a nomenclatura do indianismo, né? José de Alencar com a tríade indianista. Você tem na poesia o Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, aquela coisa toda, e você percebe que tem uma ideia de utopia de nação, ou seja, vamos construir uma nação que me parece uma nação idealizada. E se você olha para isso, para essa arquitetura do teatro, você vai perceber que me parece um lugar completamente idealizado. Esse teatro é construído quase um século depois da chegada da família real, mas é um resquício dessa ideia de tornar isso aqui uma Europa. Pensando em teatro, no gênero dramático, né? O gênero dramático, ele nasce na Grécia e ele nasce em forma de poesia. Então isso que é importante a gente lembrar. As encenações que se faziam em teatro era poesia, tudo bem? Então, por exemplo, todas as falas que você tinha se estabelecia por meio de versos, de estrofes, rimas, essas coisas todas. Na Grécia nós vamos ter a tragédia e a comédia, que são as modalidades teatrais que se estabelecem. Então você tem a tragédia sempre ligada a dramas humanos, isso na Grécia, reais com semideuses, com um final catártico, onde você traz todos os personagens, todos os conflitos para um final pessimista. Já a comédia ela vai fazer o contrário. A gente tem que tomar cuidado com o conceito de comédia grego, e aí é muito legal estar na porta do teatro, que não é um teatro grego, mas é um teatro, tudo bem?
Porque o teatro grego ele tem um conceito arquitetônico que é arena, você está sempre em círculo. Aqui não, nós temos um conceito de palco italiano. O que é a ideia de palco italiano? Você tem a plateia e o palco lá na frente é o tradicional que a gente conhece. A comédia, então, na Grécia, ela ia trabalhar então com crítica, uma crítica ao comportamento social. E por consequência, nessa exposição de efeitos, você vai ter a sátira. Então só tomar cuidado que às vezes quando a gente fala comédia, a gente pensa em dar risada. Não, a comédia na Grécia, ela nasce com uma perspectiva de crítica e sátira social. A consequência dessa crítica é o humor, tudo bem. E aí sim nós estamos tratando só de personagens que são personagens humanos, não temos a presença de semideus. Bom, Idade Média, surge a figura do Gil Vicente, e aí ele cria duas novas modalidades, os autos e as farsas, o auto com finalidade religiosa e a farsa com a crítica social. E aí, por que eu estou fazendo esse percurso histórico? Para chegar no século XIX. O que vai acontecer no século XIX no que diz respeito ao teatro? As escolas literárias, elas retomam. Então você vai lembrar que o romantismo, de alguma maneira, na linha do tempo, pensando no materialismo histórico, que é o que a gente trabalha, você tem uma retomada do barroco e, por consequência, uma retomada do trovadorismo. Ou seja, escolas que estão do lado dionisíaco. E o lado dionisíaco está sempre ligado não à razão, e sim ao sofrimento, à essência de fé, não necessariamente fé religiosa, mas a crença no imaterial, né? E aí, essa retomada de escolas literárias que tem por princípio o valor dionisíaco, que está ligado, por exemplo, na Idade Média, à tradição oral, nada mais, nada menos vai acontecer nesse momento, essa retomada. Ou seja, o teatro no romantismo ele aparece como uma tentativa de trazer um público que não lia. E aí você vai falar, nossa, mas que esquisito. Você percebe que o teatro ele serve ao pressuposto de tradição oral? Você não precisa ler para assistir uma peça. Nesse sentido surge a figura carioca, aqui no Rio de Janeiro, do Martins Pena. O teatro no Brasil, digamos, a partir de uma ideia de Brasil estabelecida, se dá no romantismo, se dá no século XIX, se dá normalmente com a aparição desses teatros todos. Porque a gente tinha teatro anteriormente, mas eram aquelas pecinhas de cunho jesuítico do José de Anchieta, que tinha, né, no fim das contas, o objetivo de catequização era bem simples, não tinha um know-how, digamos assim, de uma peça de teatro, de fato, que se apresenta num palco italiano. Bom, Martins Pena, essa é a figura que eu quero falar, que é do romantismo e obviamente está ligado a todo esse contexto que a gente falou. Martins Pena ele vai ser o criador do teatro no Brasil. Como é que eram as peças do Martins Pena? Eram peças muito simples, peças que normalmente aconteciam em ato único, o que significa que esse ato único era para não cansar as pessoas, né? A tradição das peças, sei lá, das tragédias gregas, vinha um ato, segundo ato, aquela coisa, não, faz uma peça rápida, uma peça que tem um linguajar coloquial, o que significa aproximar mais pessoas, e aí tem um diálogo, por exemplo, com o surgimento do romance folhetinesco, ainda falando do romantismo. O romance folhetinesco, vocês lembram que ele surge para simplificar a literatura, que era fundamentalmente poesia, e poesia a gente sabe que é mais complicado de ler. Com o pressuposto do romance folhetinesco, o que acontece? Você tem uma disseminação da literatura para mais pessoas. O romantismo, em função das revoluções burguesas e a instauração de uma lógica burguesa, vai substituir a lógica do mecenato, que era um nobre que financiava o artista, etc. Essa ideia de um romance que era para mais pessoas, percebe que tem tudo a ver com a ideia de uma peça de teatro que seja simples e que atinja mais pessoas? Então nós vamos ter essa situação. Bom dia. Então, nós estamos no meio de uma aula, tá? Depois o pessoal, se quiser, pega, tá bom? Tá jóia. Tá jóia. Tá bom. Tá bom. Quer escutar aí? Não, nós estamos no meio de uma aula de literatura. Quem quiser escutar por aí. Bom, voltando então à ideia da peça, essa peça simples. Qual que era a estrutura do Martins Pena? Presta atenção que isso pode aparecer no vestibular, tá? Martins Pena é a figura do teatro no romantismo, no século XIX.
eram sempre personagens tipos sociais. Então ele gostava de pegar, por exemplo, um juiz, um padre, um mendigo, enfim, trazendo para uma situação onde ele criava conflitos e sátiras. As peças dele eram sátiras, eram farsas principalmente, que são as mais famosas. E ele criava aquela situação do quiprocó. Qual que era a questão do que é o quiprocó? É quando ele cria uma série de conflitos e reúne esses conflitos numa cena final, onde ele coloca todos os personagens. Martins Pena, ele vai optar por amenizar as coisas, ou seja, resolve a coisa para ficar um final feliz. Então eram amantes que depois ficam juntos, namorados que brigaram que depois ficam juntos. Então Juiz de Paz na Roça, o Maquinista, Judas em Sábado de Aleluia, trazendo, por exemplo, situações ligadas a um Rio de Janeiro urbano, mas também a um Rio de Janeiro rural.